Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast EndoTalks. Eu sou o Dr. Tomio Arazawa, médico ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas, e hoje estou recebendo aqui a ilustre doutora Lilian Fiorelli, ilustre vulgo minha esposa. Isso mesmo. E hoje vamos falar sobre o impacto da endometriose na sexualidade feminina, que vai muito além do que só a sexualidade da própria mulher, mas isso influencia em todo outro espectro das suas vidas, inclusive nos relacionamentos. Mas, Lilian, primeiramente, se você pudesse se apresentar para todo mundo. Primeiramente, agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, não só porque o EndoTalks hoje é um grande canal de comunicação sobre endometriose, mas também por você, que apesar de ser meu marido, não te admiro só por ser meu marido, mas te admiro muito como profissional, sei o grande profissional que você é. Então, uma honra e vamos conversar aqui para instruir essas pessoas aí sobre dor na relação sexual. Excelente. Bom, gente, como vocês podem saber já, a endometriose é uma das principais causas de dor pélvica nas mulheres. E um dos impactos mais específicos que a gente tem da endometriose na saúde feminina de modo geral é a dor na relação sexual. E essa dor pode trazer um impacto muito além do que só o desconforto na relação. Lilian, o que uma dor na relação sexual pode trazer de consequências para a saúde sexual, não só sexual, mas saúde geral das mulheres? Bom, eu atendo muitas mulheres com dor na relação sexual por diversas causas. Endometriose é uma delas e, infelizmente, o que a gente vê é um impacto não só na qualidade de vida do ponto de vista sexual, mas também do casal como relacionamento e até na autoestima. Muitas mulheres não conseguem ter a relação sexual sem a dor. Então, ela começa a associar aquele contato, que era para ser um contato prazeroso, um contato gostoso, para dar um pouco mais de conexão para aquele casal, ela sente aquilo como um sofrimento. E, a partir daí, ela começa a evitar. E ela não evita só o sexo, ela começa a evitar o parceiro, ela começa a evitar várias outras situações em que ela possa entender que vai rolar uma relação sexual. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres têm vergonha de falar sobre isso, acham que não é normal, escondem isso, às vezes, do próprio parceiro, inventa desculpas para não ter relação sexual e acaba, às vezes, até quebrando o relacionamento. Certo, excelente, Lilian. Essa introdução é excelente. E eu queria que você explicasse, assim, a maioria das pacientes se queixam muito de uma perda de libido, né, ao longo desse processo dos anos de vida que elas sentem esse desconforto. E muitas acabam atribuindo essa perda de libido pelo uso de contraceptivos, porque muitas estão numa fase de vida sexual ativa, muitas vão receber o anticoncepcional ou métodos hormonais para controle dos sintomas da endometriose, e falam assim, mas eu não quero tomar mais o anticoncepcional porque eu perdi a libido. E aí, ao parar o anticoncepcional, mas eu continuo não melhorando da libido. Por que você atribui isso? O que a endometriose pode impactar nesse aspecto da libido? A endometriose em si, ela dentro da sexualidade, ela causa a dor. Então, como eu disse, a mulher começa a relacionar a parte sexual com dor. Claro que existem vários fatores que podem influenciar essa libido. E, sim, o anticoncepcional pode ser uma delas, mas eu diria que, do ponto de vista hormonal, né, então seria um impacto hormonal na libido, isso seria uns 10%. A gente tem os outros 90% de conseguir melhora nessa libido, mesmo com o uso do anticoncepcional. Tanto é que a gente pode ver que todas as mulheres que usam o anticoncepcional, não são todas que vão falar que tem baixa libido. Algumas sim, algumas não, porque é multifatorial. E a gente vê que a libido ela é alimentada por fatores de autoestima. Então, grande parte dessas mulheres elas começam a diminuir o seu cuidado externo mesmo, estético, né? Então, poxa, eu tô com dor, por que eu vou me preocupar em pentear meu cabelo, em me arrumar? Acaba sendo secundário isso. Isso vai diminuindo a autoestima. Ela também acaba não conseguindo fazer, eventualmente, algum exercício físico ou tendo uma boa
alimentação, mudando formas corporais, e com isso ela também tem uma baixa autoestima, também do ponto de vista físico, né, visual, porque ela não consegue se enxergar naquele corpo, então também baixa autoestima. Baixa autoestima porque ela também não consegue executar as funções da vida dela, seja no trabalho, seja dentro de casa, com qualquer tipo de atividade que trouxesse mais alegria para ela, às vezes ela se limita àquilo, isso também vai diminuindo a autoestima. Enquanto menos amor você tem a si mesmo, menos amor você tem para dar também. Então, a libido não é só uma libido sexual, é uma libido de vida. Ela não tem mais essa libido de vida. Não é o anticoncepcional que vai tirar a libido de vida, e sim a doença e todos os fatores biopsicossociais envolvidos na doença. E a dor, né? Como eu disse, a dor, toda vez que ela vai ter relação sexual, ela tem dor. Quando a gente tem uma coisa ruim acontecendo, a gente não quer fazer de novo, então ela não vai querer ter relação sexual. Então, o impacto direto na libido é a memória da dor. Eu não quero, ela começa a ver que vai ter uma relação sexual, a memória dela é de dor, ela já evita. Então, por tudo isso que você falou, você acredita que a dor na relação tem um impacto maior que o anticoncepcional na libido? Eu acho que na libido o impacto maior é a qualidade de vida dela. Tá. A primeira coisa é a qualidade de vida, porque se ela realmente não tem uma força para fazer o trabalho, executar o trabalho dela de forma adequada, não tem força para ela ter uma boa autoestima, é difícil ela ter uma libido de vida e, consequentemente, uma libido no sexo. Eu colocaria esse como um primeiro fator, um primeiro pilar na falta de libido. O segundo pilar é a dor, com certeza, porque ninguém quer ter dor numa relação sexual. E aí eu colocaria o terceiro pilar, as terapias em geral, não só o anticoncepcional, mas as terapias em geral. Excelente. Seguindo ainda na temática de hormônios, né, muitas pacientes não querem o anticoncepcional justamente pelo impacto na libido, às vezes força na musculação, elas sabem que pode cair um pouquinho o desempenho delas nas atividades esportivas, e algumas buscam outros hormônios, né, tais como a gestrinona, algumas buscam até o uso de testosterona, mesmo que às vezes sem orientação médica, para melhorar a libido. Uhum. Nessas situações, em uma mulher com endometriose, que tem uma baixa libido de vida, como você falou, o quanto que esses hormônios, como a testosterona ou mesmo a gestrinona, vai conseguir reverter essa baixa libido? Boa. Então, depende muito qual que seria essa causa da baixa libido, né? A gestrinona ou qualquer outro tipo de androgênio, a gestrinona não é um androgênio, ela é um progestagênio que tem uma ação androgênica, né? Só para esclarecer um pouco mais, assim. Só para esclarecer um pouquinho mais, né? A gente tem 3 principais hormônios, né, derivados de estrogênio, de progesterona e de testosterona. Para o tratamento da endometriose, uma das possibilidades são os derivados de progesterona, como, por exemplo, a gestrinona, tá? Tem outros também. Mas ele tem uma ação como se fosse uma testosterona, que dá mais massa muscular, mais força, mais energia e também libido. Uhum. Tá. Então, para responder essa pergunta, depende da causa dessa baixa libido. Então, se ela tem uma baixa libido exatamente porque ela está mais prostrada, porque ela está mais reclusa, porque ela tem essa baixa libido de vida, e a gestrinona ou esse hormônio vai trazer para ela um pouco mais de energia, para ela fazer as atividades físicas, e com isso ela tem uma regulação hormonal com a atividade física, que a atividade física faz isso, né? Libera dopamina, libera endorfinas, e com isso você tem uma melhor regulação hormonal, aí ela pode sim melhorar a libido. Ela pode melhorar a libido se ela tiver, né, uma baixa libido por questões hormonais, porque ela tem um androgênio ali, e ela pode sim melhorar a libido. Agora, com a dor, muito provavelmente ela não melhore, porque a gestrinona ou qualquer outro tipo de hormônio, ela pode melhorar vários tipos de dor na endometriose, mas não a dor no sexo. Excelente. E o que você diria também, assim, a gente ouve muitos colegas de outras áreas, né, que vão indicar o uso de implantes, tipo de gestrinona, que vão chamar até de chip da beleza, que é um tema super controverso aí, né, dando uma esperança para o paciente até melhorar um pouco essa libido de vida pela questão de autoestima, porque colocaram esse nome comercial, aí não é um nome comercial, né, mas mercantilista, diria assim, de chip da beleza, né, oferecendo essa
possível melhora da libido de vida, né? Porque se é da beleza, de autoestima, isso poderia ajudar a libido. Tem algum alerta em relação a isso, Lilian? Um alerta muito grande. A primeira coisa é que ainda não é liberado pela Anvisa, então, com muito critério, a gente tem que avaliar esse tipo de indicação. Tá? Mas é importante entender o que é beleza, né? O que é libido. Porque eu vejo muitas mulheres que já passaram por esse procedimento, que já colocaram a gestrinona, seja ela por implante ou qualquer outra via, que foi vendida como o chip da beleza. E para ela, beleza é outra coisa, né? E a beleza que colocam por aí, o que é? Ganho de massa muscular, então ficar mais musculosa, né? Geralmente a gestrinona ou qualquer outro androgênio, ele pode deixar às vezes a voz um pouco mais grossa, a pele mais oleosa, com acne, queda de cabelo, aumento de clitóris. Isso não acontece com todo mundo, eu estou falando de vários efeitos colaterais possíveis, tá? Mas para muitas mulheres, perder cabelo não é beleza. Acne na cara não é beleza. Então, é importante entender com aquela paciente que está na sua frente o que é beleza. Se é que isso, né, é o mais importante neste momento. Né? E, a partir daí, você adequar o seu tratamento com as expectativas daquela paciente. Tá? Em relação a implantes, a gente ainda não tem estudos, né? Tem alguns estudos que estão começando, mas a gente ainda não tem estudos que realmente comprovem para a gente a real eficácia, né, para tratamentos mesmo da endometriose. Então, ter um pouquinho de cautela neste tipo de indicação. E segurança também, né? A gente não tem critério de segurança, às vezes, no longo prazo, porque nenhum estudo de longo prazo com o uso desses implantes ou mesmo da gestrinona, que, como você falou, estão começando. Né? Exato. Então, aqui, primeiramente, a gente fica um alerta. Tá? Eu vejo algumas pacientes chegando no consultório e falando que foi oferecido alguns desses hormônios como forma de melhorar não só a performance, melhorar a beleza, autoestima, mas também a libido. Né? Se você tem endometriose, tem dor, né, e vai seguir nesse tratamento, isso até pode ajudar um pouco na dor. A gente sabe que a gestrinona tem algumas indicações interessantes, não costuma ser a primeira indicação, especialmente dependendo do tipo de dor na relação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas cuidado com essas promessas, porque nem sempre isso vai trazer realmente esse efeito, e, pelo contrário, pode trazer riscos a você ou trazer essa falsa beleza, né? Como a Lilian falou. Tem paciente que assim, a questão do padrão de beleza é uma pele clarinha, sem espinha nenhuma. E a paciente coloca a gestrinona e fala assim, vira um choquito. E fica em desespero, fica em desespero total. Tá? Então, tomar muito cuidado e não usar isso sem acompanhamento médico especializado. Cuidado, né, com quem você for procurar para esse tipo de assistência. Tá? E falando então dessa questão de dor na relação, tá, Lilian? A gente vê dois tipos principais de dor na relação, de penetração e de profundidade. Ambos podem estar presentes nas pacientes com endometriose. Tem algum que é pior, que é melhor? Como que você diferencia isso na sua avaliação? Você diz de dois tipos de dor na relação em relação à localização, mas eu ainda falo que tem 3 tipos de dor na relação sexual em relação à causa. Tá? E eu acho que é importante eu mostrar aqui no modelo para a gente entender melhor esses conceitos. Esse é o modelo de pelve feminina, aqui é a região interna da pelve e essa é a região externa da pelve. Tá? O normal é que a gente veja aqui recoberto com uma pele. Aqui, sem a pele, a gente vê toda essa parte vermelha, que são os músculos do assoalho pélvico que meio que fecham essa região do períneo. E a gente vê que toda essa região de musculatura também fecha a região da vagina. Tá? Então, além de pele, temos músculos aqui também fechando a vagina. Quando a mulher tem uma dispareunia de penetração, ela vai ter uma dor aqui, que é na hora da entrada da penetração. E essa dor, ela pode ser tanto uma dor da mucosa, né, a pele daqui, e geralmente isso é o nome de vulvodínia, que é quando você encosta na região, que era só para você sentir um toque, mas você sente dor, os receptores de dor estão muito ativados, ou às vezes você tem uma contração de todas essas musculaturas, tá? E com isso você dá o fechamento da vagina e você não consegue fazer uma penetração adequada. Isso é o nome de vaginismo. É importante a gente entender
primeiro, nessa dispareunia de penetração, se seria uma vulvodínia, se seria um vaginismo, ou se seria qualquer outro tipo de causa que podem também vir associados como uma endometriose, como, por exemplo, uma infecção. A gente sabe que as mulheres com endometriose, ela tem uma predisposição aumentada a doenças também inflamatórias e infecciosas na região pélvica, como uma candidíase de repetição, por exemplo. Isso também pode causar dor. Por isso que é importante, toda vez que tiver dor, mesmo que seja uma dispareunia de penetração, que é essa de início, a gente investigar essas diversas causas. O vaginismo, ele é uma contração involuntária do assoalho pélvico. Ele é uma das causas mais comuns de dor na penetração na mulher com endometriose. Isso porque a mulher com dor crônica, ela tem uma resposta muscular à dor. Então, toda vez que você vai sentir dor, o seu corpo, como uma reação, ele contrai a musculatura. Essa musculatura, ela pode ser uma musculatura pélvica, uma musculatura do períneo, e a longo prazo, essa musculatura tensa, contraída, ela pode impedir uma penetração ou ter uma penetração com muita dor. Com esse modelo, a gente vai ver um pouquinho mais a dispareunia de profundidade. Então, até agora a gente falou da de penetração, que é aqui na entrada da vagina. Essa daqui é a vagina, aqui é a uretra, bexiga, ânus e intestino. Então, aqui a gente falou de dispareunia de penetração. E a profundidade é quando você já tem uma penetração aqui até o fundo da vagina e você sente dor na hora que bate no fundo, tá? Nesse tipo de dor, a gente também pode ter os 3 tipos de dor que eu falei, tá? Então, seria da musculatura, que também tem na dispareunia de penetração, a hipersensibilidade, que também tem na dispareunia de penetração, mas aqui a gente também tem uma dor por causa dos focos de endometriose. Então, a maioria dos focos de endometriose ficam na região posterior do colo do útero. Às vezes ela se espalha para alguns outros lugares, mas a grande maioria tem algum foco aqui. E essa região é uma região aonde a penetração consegue encostar. Então, também é uma causa de dor. Perfeito, Lilian. Essa dor na profundidade, geralmente é um dos sintomas mais específicos, né, da dor da endometriose. Algumas pacientes vão sentir dor somente em algumas posições específicas, outras pacientes vão sentir dor em todas as posições na profundidade. Quando você suspeita por conta dos sintomas desses 3 tipos de dor que você falou? Quando a paciente, a maioria das pacientes que sentem dor por causa da lesão de endometriose é na posição de 4, tá? Então, a paciente que está na posição de 4 apoios, ela tem essa configuração aqui da pelve. Na hora que o homem vai fazer a penetração, ele vai direto na lesão, ele vai direto aqui no fundo de saco posterior da vagina. E por isso que as mulheres que têm dor na relação sexual de profundidade, na posição de 4, geralmente é por conta da lesão mesmo. Tá? Qualquer outro tipo de dor, a gente pode pensar em musculatura, a gente pode pensar em hipersensibilidade. Excelente. E algumas pacientes também têm dor não só durante a relação, mas após a relação sexual. Isso foi uma coisa que a gente conversou com a Juliana Domingues, fisioterapeuta pélvica, num outro episódio. E é um sinal de alerta para hipersensibilidade também, mas também de dor miofascial, principalmente quando a dor aparece durante ou após o orgasmo. E na sua experiência, assim, algumas pacientes talvez cheguem com uma queixa de dor na relação, sem ter o diagnóstico de endometriose. Quão frequente é esse diagnóstico nas pacientes que sentem dor na relação e te procuram pela dor? Eu não sei te precisar um número, tá? Mas eu posso te dizer que é bastante. Tá? Então, a gente sabe que 15% das mulheres têm dor na relação sexual. E elas ficam pulando de médico em médico porque elas não conseguem identificar causa, não conseguem um tratamento adequado. Algumas delas passam anos e anos com dor e não conseguem tratar. E a gente sabe que essa história ela é muito semelhante na endometriose, né? Mesmo que ela não tenha dor na relação sexual, mas ela tem uma dor pélvica ou, eventualmente, ela tem uma cólica muito intensa, ela vai passando também de médico em médico até achar a sua causa do problema. E não é incomum eu achar
essas duas associações. Então, às vezes, a paciente me procura pela dor na relação sexual, a gente faz a avaliação, eu vejo que ela não tem uma dor de toque, ou eventualmente ela tem, às vezes, um vaginismo, né, que é a contração involuntária do assoalho pélvico. Às vezes, a gente até trata esse vaginismo primeiro, para que ela consiga ter uma relação sexual com penetração, porque quem tem vaginismo muitas vezes não consegue ter penetração, e a gente vai descobrir, a partir do momento que ela consegue ter a sua primeira relação sexual com penetração, que ela tem dor no fundo. Aí a gente vai investigar a endometriose e a grande maioria tem endometriose. Então é importante que todas as mulheres que têm dor na relação sexual, seja por qualquer causa, e que esteja no período reprodutivo, que façam uma avaliação, porque existe muita associação das duas doenças. Eu iria até além, não só durante a fase de idade reprodutiva, mas tem pacientes que ficaram sem diagnóstico a vida inteira e tiveram dor na relação a vida inteira, e mesmo após a menopausa continuam com dor. Exatamente. Né? Então, em qualquer fase da vida da mulher que ela seja sexualmente ativa, se tiver dor, a endometriose precisa estar dentro dos diagnósticos diferenciais. Exatamente. Excelente. Bom, Lilian, e o que você daria assim, de dicas iniciais para uma paciente que sente dor na relação e está meio perdida do que fazer? Porque nem sempre essa temática consegue ser trazida para as consultas ginecológicas. Né? As pacientes, às vezes, não têm o tempo para trazer isso, muitas vezes têm vergonha de trazer isso. Mas o que você daria de dica prática para essas pacientes, então? O sexo foi feito para ter prazer, foi feito para ter conexão. Se existe dor na relação sexual, existe um problema, é um alerta. Segunda coisa, buscar um médico especialista, porque a gente sabe que grande parte dos médicos não foram instruídos a fazer esse diagnóstico. Mesmo um ginecologista que fez a sua residência comum, ele não foi instruído a fazer um diagnóstico de dor na relação sexual, de um vaginismo, eventualmente até de uma endometriose de uma forma adequada. Nessa consulta com o especialista, é importante que você fale os seus sintomas de forma minuciosa. Então, identificar se essa dor na relação sexual é na penetração, então logo que encosta na vagina ou uma tentativa de penetração, e nessa dor de penetração, se você tem dor no toque ou se você tem dor na hora que começa a penetração mesmo, então às vezes você vai tocar na pele e não sente nada, mas vai tentar penetrar, aí que começa a dor. Tá? Tem que identificar essas duas coisas. Avaliar se você tem algum tipo de corrimento, como um diagnóstico diferencial de dor na relação sexual, tipo uma candidíase. E se eventualmente você tem uma dor no fundo, identificar as posições. Como eu disse, a posição de 4 apoios ela é muito mais favorável que seja uma dor por endometriose, não que seja todas as dores do fundo a endometriose, mas é importante você relatar. Ou uma dor papai e mamãe, que aí seria quando o pênis bate muito próximo da bexiga, então tem alguns diagnósticos diferenciais também de dor na bexiga. Excelente, Lilian. E depois que essa paciente passou nessas avaliações, geralmente quando a paciente chega para você e você fez toda essa anamnese, a história, exame físico, identificou as causas, como que você geralmente vai cuidar dessa paciente que tem dor e um impacto grande na sexualidade, quando a sexualidade é a principal queixa dessa paciente? Ótimo. Então, quando a queixa é a dor, né, de idade, tá? Geralmente equipe multidisciplinar. A fisioterapia ela entra em qualquer tipo de dor, seja na penetração ou na profundidade. Na penetração, ela vai melhorar um pouco mais a sensibilidade daquela região para que ela diminua a sensibilidade de dor ao toque e também o relaxamento da musculatura, se eventualmente ela tiver um vaginismo. Na dor de profundidade, ela também vai agir nas dores miofaciais e também na hipersensibilidade e também, às vezes, de postura. Alguns tipos de posturas também podem dar algumas contraturas na região pélvica. Além disso, a gente pode também usar tratamentos tópicos, né? Então, alguns cremes que a gente pode usar para diminuir a sensibilidade de dor. Podemos usar medicamentos, né? Como você já disse, que tem o tratamento com um anticoncepcional. Esse é um dos tipos de tratamento, mas se a queixa não for só a dor na relação sexual, mas também a libido, aí a gente tem que colocar numa balança se vai ser o anticoncepcional, algum outro tipo de método hormonal. E também a avaliação de um especialista em endometriose, porque se tiver uma indicação cirúrgica, a dispareunia de profundidade, ela só vai ser tratada cirurgicamente. Aquela dor que a gente fala lá no fundo, na posição de 4, não tem remédio que melhore. O que vai melhorar é a cirurgia mesmo.
Excelente. E se precisar dessa cirurgia, ela precisa ser muito bem feita. É muito comum de ver essas pacientes que têm dor na relação de profundidade, por um nódulo ali no fundo da vagina, fazer uma cirurgia com não especialistas, ficar doença e continuar com a mesma queixa, com a mesma dor. Né? Então, Exatamente. isso é fundamental mesmo. E esse cuidado multidisciplinar é essencial. Né? As pacientes não têm uma queixa única, de modo geral, tem uma somatória de fatores, e se a gente não trata todos eles, raramente essa paciente vai ter uma melhora significativa da qualidade de vida geral dela, né? Para recuperar aquela libido de vida que você comentou no começo do nosso episódio. Bom, Lilian, falamos aqui sobre vários aspectos como a qual a endometriose impacta a sexualidade dessas pacientes. Qual que é a relevância disso para o bem-estar geral, para a vida de uma mulher que sofre com endometriose? A gente fala que o sexo faz parte da saúde. Né? Não que seja obrigatório que todo mundo tenha sexo, mas que esteja bem com a sua sexualidade. E sexualidade não é só sexo. Como a gente disse que uma das libidos é a libido de vida, né? Isso também se encaixa dentro da sua sexualidade. E é importante que ela esteja bem como ela, como mulher mesmo. Né? E a partir do momento que ela tem uma autoestima, uma boa autoestima, ela consegue ter uma felicidade nas coisas que ela faz no seu dia a dia, ela consegue estar mais aberta aos relacionamentos, se eventualmente ela consegue não ter a dor na relação sexual, isso traz para ela uma liberação hormonal que também faz parte da sua regulação, né? Como a gente falou que o exercício físico tem uma liberação hormonal, a parte sexual também tem uma liberação hormonal. E isso faz parte da sua regulação. E claro que, como eu disse, não é obrigatório que você tenha sexo, mas claro que as pessoas que fazem sexo, elas são mais felizes. Então, se ela conseguir, de uma certa forma, olhar com carinho para essa parte, né, e entender que isso faz parte da saúde dela, com certeza ela vai ter uma excelente qualidade de vida. Excelente. E uma dica para as pacientes, Lilian, que tem muitos tabus, né? Obviamente, sexo tem uma das temáticas com o maior número de tabus no mundo. Como que uma paciente que tem essa dificuldade pode abrir mais nessas consultas sobre esse tema com o profissional de saúde que está cuidando dela? A gente está falando aqui especificamente da mulher com endometriose, mas a mulher com endometriose ela é uma mulher comum. E ela teve todas as suas vivências, como todos nós. E a gente sabe que grande parte das mulheres, ou até homens, não foram instruídos sobre sexualidade, não aprenderam sobre esse tema. E muitas vezes até foram reprimidos dentro de casa. As mulheres, principalmente, mulher, fecha a perna, não pode, tudo é proibido, né? O sexo é proibido, tocar na região genital é proibido, e isso vai trazendo umas mensagens que ficam guardadas dentro do cérebro, como o sexo é ruim, como o sexo é proibido, então eu não posso falar sobre isso. Não consegue falar isso com as pessoas que ela mais confia, que é a família. Às vezes com amigos tem vergonha de falar também, e com um médico que vê de vez em quando, acaba também tendo muita vergonha de falar. E o importante é entender que isso não é um tabu e que isso, sim, pode ser conversado. Se você tem medo de conversar com qualquer pessoa, converse com um médico, porque ele está ali para te ouvir. Nada do que é falado em consulta é comentado para fora. Isso sempre fica entre quatro paredes. Isso é importante que ela saiba, porque às vezes ela tem vergonha de falar o que ele vai pensar de mim, o que ele vai falar de mim. Nada, não vamos pensar nada, não vamos falar nada, a gente está ali para ajudar, para acolher. Tem muitas mulheres, inclusive, que falam, ai, doutora, tem umas perguntas tão besta. Nenhuma pergunta é besta, nenhuma pergunta é boba. Todas as perguntas são perguntas que precisam ser respondidas, né? Então, sobre coisas básicas, como funciona o genital, como funciona a relação sexual, como funciona o clitóris, onde está o meu clitóris. Muitas mulheres eu coloco até o espelhinho na hora do exame físico, falo, ó, aqui está o seu clitóris, aqui está o seu prepúcio, aqui está o seu pequeno lábio, é assim que você vai fazer a relação sexual, é aqui que você vai estimular para ter prazer. Então eu vou trazendo várias alternativas para ela explorar essa sexualidade. E quanto mais ela se abre, mais ela consegue também conversar sobre isso, não só com o médico, agora também com o seu parceiro e sua família. Excelente. Agora eu vou trazer uma dúvida, talvez um pouco polêmica aqui. Tá?
como você comentou, a maioria das pessoas não foram instruídas em relação à sexualidade, né? Até para nós como pais, mas quando nossos filhos começam a trazer um pouco uma questão de sexualidade, eles estão crescendo, gera sempre aquela dúvida: ai meu Deus, e agora? Né? Porque a hora que vem para o nosso lado como pais, a parte médica às vezes fica meio ocluída, meio obstruída ali, e fala assim: e agora? Né? E a gente, como marido e mulher, sempre que surge esse tema, você deixa para mim, né? Você é especialista, afinal de contas. Né? Mas tá certíssimo, não tem problema. Mas, visto que a maioria das pessoas não foram instruídas, hoje se vê muito um fácil acesso à pornografia. Né? E como que isso pode ajudar ou atrapalhar essas mulheres ou as pessoas de modo geral? Primeiro eu vou voltar um pouquinho nessa instrução parental, tá? Para depois responder a parte da pornografia. Porque isso é uma dúvida que vem muito no consultório também, porque eu atendo mulheres que têm filhos, que estão passando por essa fase de adolescência, ou às vezes até crianças, e não sabe lidar com essa situação. Tá? E é importante que você traga para a criança uma naturalidade, porque senão realmente vai ser muito difícil você abrir essa conversa dentro de casa. Então, a criança ela precisa ser instruída até onde vai a consciência dela naquele momento. Então, se a criança lá de 7 anos pergunta: papai, mamãe, da onde que eu vim? Da onde você acha que você veio? Tenta sempre trazer essa pergunta de volta para a criança, para que ela traga o que ela tem de bagagem e você ir modulando essa bagagem. Ela não precisa saber o que é sexo, ela não precisa saber o que é penetração, mas ela precisa saber as respostas das perguntas dela e de forma que ela entenda naquele momento. E se você tem alguma dúvida, também perguntar para algum profissional aí de sexualidade para poder te ajudar. Então, esse primeiro é só para dar essa introdução, para que a gente tenha um pouquinho mais de contato com os nossos filhos, tá? E a pornografia inevitavelmente vai chegar. Esse acesso vai chegar. Não adianta você, não quero, vou bloquear celular, vou bloquear aquilo. Um dia aquele filho vai ver. Tá? E a pornografia ela tem que também vir de uma forma, entre aspas, natural. Tá? Não é proibido, mas sim, ela pode, em alguns casos, ser muito ruim. Tá? A pornografia é um filme. Nada daquilo que está acontecendo é real. Então, ela vem como um estímulo para que a pessoa, de uma certa forma, consiga liberar um pouquinho aí essa libido, para conseguir ter algum estímulo dentro de si e, a partir daí, começar uma masturbação, às vezes até uma relação sexual, mas para ter um pouquinho do contato aí com esse tema. Tá? Ele começa a ser prejudicial em alguns aspectos. Primeiro, quando você acha que aquilo é real. Que você precisa fazer daquela forma e você precisa gemer daquele jeito e que aquela posição é boa. Então, assim, aquilo não é real, aquilo é um teatro. Tá? Segunda coisa, quando a pessoa vira dependente. Porque isso libera uma liberação hormonal muito rápida. Né? E é muito fácil você ficar mais excitado ou você ter aquele estímulo mais rápido. E, às vezes, a pessoa fica dependente daquilo para conseguir ficar excitado. E muitas das pessoas, às vezes, por ser, né, é gostoso, você libera muitos hormônios ali, a pessoa tem uma reação de addicted mesmo. Né? Então, ela quer toda hora aquilo. A pornografia vira um consumo muito alto e, às vezes, até influenciando na qualidade de vida da pessoa. E aí é onde mora o perigo, tá? Como qualquer tipo de droga, né? Não tem como não dizer que isso também é uma droga, né? E seria uma coisa que você contraindica para as suas pacientes ou indica até certo ponto? Indico até certo ponto, né? Primeiro que a grande parte das minhas pacientes, que não conhecem sobre sexo, elas têm muita restrição contra a pornografia e eu respeito. Eu acho que a pessoa, quando ela sente nojo, quando ela tem alguma restrição, ela não tem que se expor. Então, eu respeito. Mas para aquelas mulheres que falam assim, que estão abertas a isso, como que ela pode usar? Então, sim, ela pode
poxa, eu tô com baixa libido e eu quero tentar fazer alguns exercícios, fazer masturbação e eu não consigo o meu estímulo inicial. Ok, vê uma pornografia para aquilo te dar o primeiro desejo e aí vai. Então, sim, eu indico, mas tem sempre essas ressalvas, tá? E sempre quando eu falo sobre pornografia, sempre vem uma história de uma mulher que tem um homem que está viciado em pornografia e que sofre, porque a família sofre. Não é só a pessoa que está viciada que sofre, a família sofre. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Excelente. Vou aproveitar que você também é uroginecologista, Lilian, para entrar numa última fase aqui da nossa conversa, que são sintomas urinários, né? A gente troca muito sobre informações assim, de forma obviamente médica, né? Como dicas, opiniões médicas, né? Sobre esses sintomas de pacientes com sintomas urinários que têm endometriose, que está muito próximo ali da questão da sexualidade, obviamente nem sempre junto, mas com qual frequência você também vê endometriose nessas pacientes que vieram para investigar infecção de repetição, bexiga hiperativa? Com qual frequência você encontra endometriose nessas mulheres? Extremamente alta. É claro que eu tenho o viés de ter especialização em sexualidade e uroginecologia, então as pacientes que me procuram, elas têm questões sexuais ou elas têm questões urológicas, né? Mas o que eu vejo, né, assim como eu disse que do paciente com dor no sexo, grande parte tem endometriose. Paciente com infecção urinária, grande parte tem endometriose. Infecção urinária de repetição. De repetição, isso. Que é aquela paciente que trata e volta. Tem duas, pelo menos, infecções urinárias em 6 meses ou 3 em 1 ano. Essas pacientes, elas devem ser investigadas para endometriose. Nem sempre tem, mas ela deve ser investigada. Bexiga hiperativa, mesma coisa. Grande parte das mulheres com bexiga hiperativa, a gente fala que nunca a gente vai saber a causa. Mas sempre tem alguma causa e é importante investigar. Uma das causas é a endometriose e é pela irritação, a inflamação da pelve que deixa a bexiga contraindo toda hora e dá vontade de fazer xixi toda hora. Vai lá fazer a urocultura, negativo. Não estou com infecção, mas eu quero toda hora fazer xixi. Então, é a bexiga hiperativa. Bom, estamos chegando no final desse episódio, Lilian. Eu queria que você deixasse alguma mensagem para as pacientes que sofrem com essa questão de sexualidade ou mesmo essa questão uroginecológica e que podem ter endometriose. O que você diria para elas aí da sua experiência que pode auxiliá-las nessa jornada que costuma ser muito longa, né? Que possa abreviar esse sofrimento, esse tempo de sofrimento também. Exato. Eu vou dizer para vocês, mulheres, que o nosso corpo fala. Então, ele dá sinais. Ouça o seu corpo. Se você tem dor na relação sexual, dor não é normal. Precisa investigar. Baixa libido também não é normal. Precisa investigar. Dor para fazer xixi, infecções urinárias, também não é normal. Precisa investigar. Pode ou não ser endometriose, mas a gente sabe que todas essas doenças, todos esses sintomas podem ter em comum como causa a endometriose. E para isso é importante que vocês busquem os especialistas. A gente sabe que grande parte dos profissionais, mesmo muito bem conceituados, se ele não é especialista naquele assunto, talvez alguma coisa ou outra talvez falhe. Então, é importante que você busque, se você tem questões sexuais ou urológicas, um uroginecologista, um especialista em sexualidade, ou se você já sabe que tem endometriose, busque um especialista em endometriose. Excelente. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui desse episódio. Queria agradecer demais a presença da doutora Lilian Fiorelli. Obrigado, Lilian. E se você gostou e esse conteúdo foi rico para você, compartilhe, salve esse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe aqui nos comentários alguma sugestão de temática para os próximos episódios. Nos vemos nas próximas. E obrigado novamente, Lilian. Obrigada, até a próxima.